Ponta Grossa é uma das principais cidades do Paraná e também do Brasil. E nem sempre recebe o tratamento que merece de órgãos federais e estaduais. Para tentar mudar isso, surgiu na cidade um movimento chamado Campos Gerais de Igual para Igual. E eu recebo hoje um dos idealizadores deste movimento e que também é participante, o juiz federal César Bochenek, que também é pontagrossense. Prazer recebê-lo, seja bem-vindo. Obrigado. E como é que surgiu a ideia desse movimento Campos Gerais de Igual para Igual? Bom, nas nossas atividades e nosso serviço público prestado, nós verificamos que a cidade e a região contava com menos serviços públicos federais do que em comparação com outras cidades de mesmo porte, seja do Paraná ou do Brasil. E diante dessa indignação, dessa resignação em relação a esse tratamento diferenciado, houve uma mudança de postura, principalmente dos diretores administrativos desses órgãos, no sentido de tentar mostrar à sociedade a importância desses serviços públicos e também de trazer esses serviços públicos para a cidade. Pois, afinal de contas, somos contribuintes de tributos da mesmo tipo e mesma espécie que qualquer cidadão desse país. A gente notou isso em alguns aspectos, até pela demora da Justiça Federal se instalar na cidade, a Polícia Federal foi outra novela. Agora, quais são as representações federais que estão aí na mira mais imediata, doutor César? Nós temos várias prioridades em relação às atividades do movimento. Inicialmente, a instalação da Casa de Custódia, que representa importante papel social até em relação à situação dos presos atualmente. Na Superintendência da Caixa Econômica Federal, a instalação de um ramo da Advocacia Geral da União que defende justamente a união nos processos judiciais. Então, basicamente, seriam essas as reivindicações presentes e que o movimento está trabalhando mais a fundo. Historicamente, a gente sempre está acompanhando que Ponta Grossa é vista meio como patinho feio em muitas ocasiões. Algumas vezes se justifica pela proximidade com a capital, outras pela falta de representatividade política dos nossos representantes eleitos. Nessa experiência que vocês estão vendo com o movimento, doutor César, qual é a parcela de responsabilidade dos pontagrossenses nessa discriminação que a cidade sofre? Excelente pergunta. Eu creio que a proximidade com Curitiba e o fato de nós não termos uma representatividade política forte são dois fatores importantes, mas não só suficientes. Não basta nós esperarmos tudo dos governantes, dos representantes eleitos, mas as pessoas também devem participar ativamente do processo das coisas públicas. Ou seja, se as pessoas se contentarem, se omitirem ou não se manifestarem a respeito de uma determinada questão pública, justamente as coisas vão ficar como estão. Então, eu reputo que a participação, e a participação através do movimento, a participação individual ou coletiva de todos os membros da sociedade, representa um papel importantíssimo na construção de uma sociedade melhor. E um dos objetivos, talvez não o que seja mais expresso no movimento, é isso, é promover a participação, a ampliação do debate e discussão sobre aquilo que nós queremos para o lugar onde nós vivemos. E isto representa um importante papel no sentido de que as sociedades modernas e sociedades contemporâneas têm buscado, na verdade, é você inserir cada vez mais questões no debate público, de forma que, por meio da participação, possam ser tomadas mais e melhores e adequadas decisões para o trato da coisa pública. Talvez as pessoas não percebam que a gente vê muita gente falando mal dos políticos, mas eles são um retrato da nossa sociedade, porque afinal eles foram eleitos, saíram do seio da sociedade e foram eleitos. Mas as pessoas parecem que ainda não acostumaram ao seu direito de cobrança, né, doutor César? Pois é, mas em tudo que nós falamos, o direito de cobrança também está diretamente ligado ao direito de participação. Porque se eu não participo, se eu me omito, como eu vou cobrar? Então, porque muitas vezes se eu não participo, se eu não me omito, eu nem sei o que está realmente acontecendo. E que realmente, com a participação, inevitavelmente vai haver mais cobranças, porque a participação induz a esse processo. E me parece que isso nós temos começado a viver com mais intensidade nos últimos anos, principalmente aqui na nossa cidade, no sentido de nós reivindicarmos, lutarmos e conquistarmos aquilo que é de direito, no sentido também de conhecermos melhor e também para sabermos cobrar melhor dos agentes públicos e representantes eleitos aquilo que nós
precisamos, queremos e vamos conseguir no decorrer das ações. E no caso do movimento Campos Gerais de Igual para Igual, qualquer cidadão pode participar ou ele precisa estar representando alguma entidade? Não, qualquer cidadão pode representar. Na verdade, todos os trabalhos do movimento são baseados na participação cidadã. Inevitavelmente, as outras pessoas que participam do movimento também participam de alguma entidade, uma instituição. Mas a ideia do movimento é justamente essa, você possibilitar abrir um canal direto de cidadania nas reivindicações das questões públicas. É claro que, por ser juiz federal, eu conheço a realidade da Justiça Federal e dos serviços relacionados à Justiça Federal. Então, talvez, no meu caso, seja mais fácil eu emitir uma opinião ou participar de uma reivindicação no sentido de que melhore esses serviços relacionados ao Judiciário Federal. Então, talvez por isso, talvez a gente participe mais desse processo. Mas nada impede que qualquer pessoa, não só no movimento, ou no dia a dia, nas suas atividades, participe ativamente dos processos em que ela está envolvida. E assim conseguiremos construir uma sociedade melhor. E o pessoal que quiser participar, que quiser integrar o movimento, ou assistir a alguma reunião, quando que existem ou para onde é que deve recorrer para se informar melhor, doutor? Veja, nós temos um blog, né, na internet, que é o mcg.org.br, onde lá nós postamos algumas informações das ações desenvolvidas. E lá também tem um contato direto com informação, onde tem uma pessoa que é responsável por dizer as ações e receber opiniões, informações, enfim, um canal de participação direta e fácil, acessível e barato para que todas as pessoas possam colaborar. Né? É claro que existe um coordenador agora, que é o advogado Henrique Nenberg, que vai centralizar essas ações, passar por deliberações, porque a ideia do movimento também não é atender toda e qualquer situação. Na verdade, é atendimento de serviços públicos essenciais para a nossa região. Mas, à medida em que as questões vão sendo colocadas, são repassadas às autoridades competentes para poderem, então, serem resolvidas. Tá certo. mcg.org.br. Doutor, eu agradeço demais a sua participação, parabéns pelo esse seu envolvimento cidadão aí, e né, alguém da terra trabalhando aqui pela nossa cidade. Parabéns e muito obrigada, e sempre que tiver alguma novidade, nós estamos à disposição. Eu agradeço o convite e gostaria realmente de enfatizar a participação de todos, né? Seja na participação na questão do seu bairro, da sua cidade, da sua região, de forma que a gente possa realmente demonstrar interesse pelas coisas públicas e construir uma vida melhor, uma sociedade melhor. Tá certo, muito obrigada. Nada. No próximo bloco, a gente conversa com o médico Carlos Alberto Batista da Silva. É um instante só.